Dia, Instagram, bom dia, mais um dia, sexta-feira, hein? Que delícia! Iniciando aqui o projeto 8 em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a auriculoterapia. E nesse projeto a gente responde ao vivo a pergunta de vocês. Bom dia, Cláudia, vamos tomar um café, né? Bom dia, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. Alguns novos, alguns marcando ponto. Mas é muito bom ter vocês aqui comigo. Saber que tem tanta gente interessada nesse assunto, interessada em aprender. Natalina, olha aí, ó, a Noemi, Maria, Isabel, Alda, bom dia. Estou tomando junto, eu também. Viu só como online não é, ele não separa, ele une as pessoas também? Marilene, Ivan, Kátia, bom dia, gente. Bom, eu estou aqui para ver se consigo, né, responder as perguntas de vocês. Vamos aproveitar para conversar um pouquinho e eu tenho algumas perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. A própria Natalina colocou uma, né, Natalina? Ó, criança de 7 anos, gagueira por trauma, mais ou menos 1 ano. Coloquei SNA. Tem que colocar o SNC, RIM e o SNA. Psiquismo, ansiedade e cordas vocais. Deve ter sido isso que você colocou, só que cortou pra mim aqui, tá? Muito bom, é isso aí, tá? Só lembrar de colocar os 3 pontos principais que eu sempre coloco. Aqui, ó, Lirane do céu. Ontem eu testei aquele ponto lá do SNA. Porque experimento vários. Resultado, nem com Zolpidem eu dormi. Depois me explica mais detalhes dessa sua conclusão aqui, porque é muito engraçado, né? A gente entende, mas parcial. Um ponto bom para cansaço. Marli, boa pergunta essa sua, tá? Boa pergunta. Gente, um bom ponto para cansaço. No cansaço, a gente tem que avaliar o quê? Vamos começar a pensar, né? O que a gente tem que avaliar quando o paciente chega falando do cansaço? Primeira coisa que você tem que perguntar é a rotina desse paciente, tá? Você tem que saber o que ele anda fazendo. Por quê? Porque às vezes, imagina, tá? Alguém que trabalha, estuda, às vezes tem 2 empregos, mas estuda até às 10 da noite. Chega em casa, vai comer, aí vai jantar. Aí assiste alguma coisa na TV, vai dormir pro dia seguinte acordar cedo. Quer dizer, vai continuar cansado. Você pode ajudar um pouco, melhorar um pouco, mas ele vai permanecer cansado. Por quê? Daí a aurícula não é eficiente? Ela é, mas só que o seu corpo está dizendo para você que você chegou num determinado limite, tá? Num determinado limite. E aí, não tem aurículo, não tem comprimido, não tem nada que ajude, né? Então, você tem que pensar na sua rotina. Primeira coisa, tá? Pensa na sua rotina. Aí, o paciente, né? Paciente. Então, avalia isso do paciente. Avalia a alimentação dele, para saber também. A alimentação, quando ela não é saudável, quando ela é rica em porcaria, onde ela, vamos dizer, em vez de ela ser rica em nutrientes, ela é repleta de alimentos não saudáveis, exige mais também do nosso corpo, exige dos nossos órgãos e vísceras. E aí também existem outros fatores. Ontem, quem assistiu a live do coração viu que um dos sintomas, que pode ser um alerta para você que está com algum problema no coração, também é cansaço. O hipotireoidismo também é cansaço. Então tem muitos problemas aí envolvidos, tá? Com a questão do cansaço. Então você tem que fazer uma anamnese perfeita, tá?
Um ponto que eu posso dizer que ajuda bastante é o ponto da alegria, mas olha, que nem a Cláudia falou, não existe milagre, né? Saúde é um equilíbrio de vários fatores. Perfeito. E aí entra você ir além da auriculoterapia, tá? Ir além. Por que ir além? Porque muitas vezes as pessoas podem dizer que a auriculoterapia não funciona porque o paciente tem um estilo de vida ruim, um estilo de vida não adequado. E o que eu quero dizer com não adequado? Não saudável. E aí o que acontece, né? Ele não tem um estilo de vida saudável, aí a queixa principal dele é cansaço, e aí a auriculoterapia não vai dar conta, e não vai dar conta mesmo. Mas não só a auriculoterapia. A auriculoterapia e qualquer outro recurso que ele utilize para sair dessa situação de cansaço. Na verdade, o corpo dele está dando um sinal para ele, dizendo: estou com problemas, você está chegando no meu limite. E o que mais tem a ver aí? O que mais está relacionado? Quer ver? Ó, a Ana colocou... Eu não sei se a Ana agora, até me confundi, porque começa com spa. Mas eu acho que não. Mas sedentário, spa do bem-estar, colocou lá. Sedentário. Também. A Marli, avaliar o sono. E eu vi que alguém colocou aqui intestino, tá? Também. São 3 itens aí que é importante da gente... Ai, Gisele. É importante a gente avaliar, tá? É importante a gente avaliar. Cansaços por problemas do coração, foi o que a gente falou da live de ontem, né? E o hipotireoidismo também gera cansaço. Então, algo está errado, tá? O Ricardo colocou: depositar os resultados só na auriculoterapia é querer fazer infração e não ser multado. É assim, gente. O que vocês têm que avaliar? Quando algumas pessoas começam e falam assim, e eu recebo muita gente falando sobre isso: a auriculoterapia não funciona. Não é que não funciona. É que ela tem que estar atrelada aos hábitos. Ela tem que estar atrelada à alimentação, à qualidade de vida. Por isso que eu falo para vocês que existe o auriculoterapeuta da esperança, que não conhece direito, que fez um cursinho básico, que não aprendeu direito, e aí ele aposta todas as fichas em meia dúzia de semente. O paciente senta, ele nem conversa direito com o paciente, enfia lá 6 sementinhas, 7, 10, às vezes 20 sementes, e reza para que dê certo, né? Fica lá na torcida, é a auriculoterapia da esperança. Então, a gente tem que pensar muito, sabe? Refletir. A partir do momento, gente, que você quer atender paciente, para pensar a responsabilidade que você está trazendo para você. Você está trazendo uma responsabilidade. Opa, eu quero me capacitar para atender o próximo, tá? E isso traz a você uma certa responsabilidade. E o que mais? Renúncia. Renúncia é... Nossa, nunca parei para pensar nisso. Renúncia, gente. Renúncia por quê? Porque você vai renunciar muitas vezes a um filme, a uma série, a ficar sentado no sofá sem fazer nada. A quê? A estudar. A estar aqui 8 horas da manhã. A ficar estudando, lendo, procurando. Você tem que ir além, tá? Você tem que ir além. Se você quer atender pessoas, você tem que pensar nisso. Ó, Gisele, verdade. É um conjunto de ações que é muito importante. Nem todos os pacientes estão dispostos, com certeza. E aí os nossos resultados são sabotados, com certeza. Mas você só vai ter segurança para falar isso a partir do momento que você entenda e pense fora da caixa, tá? Pense fora da caixa. Mas e você está ensinando esse novo caminho? Obrigado, Cibele. Quem não arruma tempo... Opa, peraí. Quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Infelizmente, é um ditado, né? Importante e real. Simone, bom dia. Já converso sobre esclerose. Bom dia, Alessandra, bom dia. Eu vi que tinha mais alguém, ó. Mas você... Opa, eu fixei aqui sem querer desfixar. Ó, prof. Lirane,
Abriu uma herpes no lábio do meu marido. Fiz laser direto na lesão, queria pontos específicos. Pensa, herpes pensa na imunidade, tá? Pensa na imunidade. Aqui, a Simone pede aqui, esclerose múltipla. Esclerose múltipla é um problema grave pra caramba. A pessoa sofre muito, né? Por conta da esclerose. Você sabe que tem um doutor, eu recomendo que você pesquise, Simone, se mais alguém tem, né, pacientes com esclerose. Você tem que pensar nos pontos neurológicos e tem que pensar nos sintomas. Nós tivemos uma paciente de esclerose múltipla que eu acompanhei, na verdade não era minha, era de um aluno. Mas depois eu acabei conhecendo ela. Ela tinha perdido a visão mais de 20 vezes. Ela foi diagnosticada com 16 anos. Na época, quando eu a conheci, ela tinha 23. Ela perdeu a função de vários órgãos. Ela ia perdendo a função e voltava. Perdia e voltava. E o médico só não passou uma sonda nela porque ela para de ir ao banheiro, de fazer xixi. E aí o médico só não passou a sonda nela por conta da auriculoterapia. Porque quando o aluno fazia auriculoterapia, ela ia pro banheiro. Gente, você já imaginou você passar uma vida assim? Você ir na expectativa? Então, algumas coisas aqui que fazem sentido, né? Você tem que cuidar. Eu não colocaria, não, relaxamento muscular. É que eu não conheço a paciente, mas pelo que você me colocou aqui, não. Nem circulação. Eu colocaria encéfalo, sim, tronco cerebral pode ser uma opção, subcórtex pode ser uma opção. O encéfalo muito mais que qualquer outro. Eu tenho que pensar em pontos neurológicos, eu tenho que ativar esse cérebro dela a reagir. E esse doutor é o doutor Coimbra, não sei quem já ouviu falar dele, ele fala muito sobre vitamina D e ele teve resultados incríveis com pacientes com esclerose, tá? Então, vale a pena. Ele suplementa e vitamina D na veia. É sol, né, gente? Sol, só que ele suplementa, tá? Então, assim, eu não faria... Aí, a analgesia depende se ela tem dor. Nesse caso dessa paciente, ela não tinha dor. O que ela tinha? Ela não ia ao banheiro. Então, eu tinha que colocar uretra ou o olho. De repente, ela perdia a visão. Então, a gente colocava o ponto do olho e começava a estimular o cérebro, tá? Então tem que pensar nisso. Tá, herpes, gente, lembra sempre que é imunidade. Bom dia, sou Marinalva, fiz o curso de todos os dias, me apaixono mais pela auriculoterapia, só tenho a agradecer. Marinalva, que legal, Marinalva. Bom saber, viu? Estamos ouvindo meditação para limpeza da mente antes de dormir, ajuda muito. Olha, Ricardo, essa é uma dica boa para você também passar para os pacientes, tá? Muitos não têm paciência de fazer meditação. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir para que eles inspire profundamente, solte o ar bem devagar, pelo menos 3, 4, 5 vezes antes de dormir. Tentar se desligar, ouvir uma música repousante, né? Existe um aplicativo que muitas vezes ajuda o paciente. Existem vários, né? Mas tem um que é do Mãos Sem Fronteira, não sei se vocês já viram. É 5 minutos. Eles estavam com um projeto. 5 minutos eu medito. É bem legal, tem uma musiquinha. Eu colocava para as crianças dormirem, tá? Muito bom, viu? Ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. O mundo está cada dia pior com essas malditas ansiedades. Não pense assim. Prof, para herpes não seria bom o epicentro? Dá para testar, tá, Luciana? Dá para testar, mas imunidade acima de qualquer coisa. Boca também, né? Boca é um ponto que a gente indica para herpes e às vezes o herpes causa dor, né? Então dá para colocar tanto a analgesia quanto a adrenal. A Ana coloca, né? Aqui tá a Ana. Prof, eu posso fazer uma massagem auricular antes de ponturar? Pode, se ativa. Você vai ativar aqui os pontos, né? Por sinal, ó, ontem eu fiz em mim, viu? Ó, gente, mantive, porque eu olhei aqui, tá tudo certinho.
Lori, qual a indicação para dor no ombro, rotação do manguito? Aqui, né? A dor está insuportável, tirando o sono. Lori, o que você faria, Lori? Eu não sei se você é minha aluna ou não. Ponto que não pode faltar. Falou em dor. Qual ponto não pode faltar, gente? Vamos ver se vocês me ajudam. Que ponto não pode faltar quando eu falo de dor? Perda da visão por diabetes pode ser controlada? Adriana, qual o foco aí? Assim que a gente tem que pensar. O foco, gente, tem que ser, a diabetes, tá? O foco tem que ser a diabetes. Então, o foco tem que ser trabalhar o pâncreas, a alimentação, né? Tudo que a gente tá falando aqui, mesma coisa, tá? Pâncreas, gente, o pâncreas é um ponto que eu gosto de dar duas funções. Eu gosto sempre de gravar assim com os alunos. Às vezes, um ponto tem muitas funções, tá? Muitas funções. Mas tem um ponto, tem duas indicações ou três indicações ou situações que eu não posso esquecer. No pâncreas, ele me ajuda em duas coisas principais, assim, que eu tenho que lembrar de primeira. Que se eu não lembrar das outras, mas esse eu tenho que lembrar. E a diabetes é uma delas. Outro, ele é um ponto maravilhoso que a mulherada adora, que é pra gula por doce. Não sei aqui quem já usou ele pra gula por doce, mas ele é excelente, excelente, sabe? Aquela vontade que dá, às vezes até incontrolável, de comer um docinho. Esse ponto é maravilhoso, tá? A Silvia, ó, eu melhorei muito do cansaço, eu tomo doses fisiológicas. Na recuperação do AVC, deveria usar esses pontos neurológicos? Ah, com certeza, tá? Iracilda, isso. Tem que estimular, tem que estimular o cérebro. Eu tô apaixonada pela aula de ontem. Ah, legal, Silvia, que legal, viu? Meu posto foi... Gisele, meu posto foi sobre isso. Inspire e respire. Meu post. Ah, isso aí. Eu estou começando na área da aurículo, estou terminando um curso técnico em enfermagem e acho que a auriculoterapia vai agregar na hora de cuidar dos pacientes. Estou gostando muito. Janaína, com certeza vai agregar. Ainda mais você sendo auxiliar de enfermagem, você vai ver, abre-se um mundo quando você estuda auriculoterapia. Ápice do antitrago, acho ótimo para herpes. Perfeito, porque é o anti-inflamatório, é o ponto de imunidade que a gente está falando, né? Zoster, a mesma coisa, tá, Antônia? A mesma coisa eu tenho que pensar. O zoster também eu tenho que pensar na imunidade. E o pior do zoster é que você pode ficar com dores neuropáticas depois do zoster, que essa é a pior parte, né? Ponto de imunidade para esclerose não pode, né? A esclerose, não é que não pode, mas eu acho que você tem outros pontos que você pode usar, tá, Luciana? Principalmente essa questão neurológica para você estimular. Nós temos um problema aí com a mielina na esclerose múltipla, né? Então os órgãos vão perdendo a sua função e eu tenho que reestabelecer. A maneira de eu fazer isso é alimentação. Muita gente fala de alimentação, de tirar a carne do cardápio e ao mesmo tempo a vitamina D, tá? Analgesia, olha lá, ó, pessoal que falou do ombro, do manguito rotador, analgesia, dor insuportável, entra com anti-inflamatório. Pensa assim, puxa, se eu fosse tratar na medicina convencional, o que iriam me receitar? Iriam me prescrever anti-inflamatório, então já faz o anti-inflamatório. Claro, iam te prescrever sessões de fisioterapia. Para quê? Primeiro para analgesia e depois para fortalecimento muscular, para tirar essa dor, né? Só que você tem que ver, agora você não pode fazer fisioterapia. O que você pode fazer? Fazer alongamento, né? Tentar soltar um pouco mais essa dor, mas tem que tirar, analgesiar, tá? Paciente, e isso é importante, tá? É importante. Ó, o pessoal colocando analgesia. É isso aí, ó, analgesia, ponto local do problema, ombro não pode faltar. Por quê? Porque é o ponto local do seu problema. Então, gente, quando a gente tem dor,
A gente tem que pensar em analgesia e tem que pensar no ponto local da dor. Da onde está a dor? Você localiza isso, né? Esse é um efeito maravilhoso da auriculoterapia neurofisiológica, tá? Além do pâncreas e do fígado energético, não ajuda na diabetes, na visão? Opa, perdi, Gisele. Para dor analgesia, se a dor for até um nível 7, acima coloca adrenais subcortes. Débora, eu ainda espero chegar até 8. Porque só analgesia, os 3 pontos principais, muitas vezes eu consigo resolver uma dor, tá? 7. Uma dor 8 já é diferente. Aí eu já coloco subcórtex e adrenal, tá? Mas eu deixo ela passar um pouco mais. Bom dia, turma 14, analgesia, adrenal e ombro. A Natalina colocando. Bom dia, bom dia. Lirane, eu devo cobrar a massagem auricular? Eu acho muito difícil você agregar valor, sabe, Ana? Mas se você você falou, ó, eu faço a massagem, depois faço a aplicação. Então é o conjunto, é a tua consulta, entendeu? É a tua consulta. Gente, o que vocês têm que pensar, quando a gente ensinou, por exemplo, os pontos emergenciais, que a gente falou, né, do curso dos pontos emergenciais, foi com essa visão. Foi com a visão de você resolver um problema. Olha o problema, eu não me lembro o nome de quem falou que tá com dor no manguito rotador, que tá com muita dor no ombro, insuportável, que não consegue dormir. Imagina se essa pessoa consegue uma consulta com um fisioterapeuta agora, que ensine ela exercícios para soltar esse ombro, para melhorar essa inflamação, para dar alívio a essa dor, tá? E ainda, esse fisioterapeuta, por exemplo, que vai ensinar esses exercícios, que vai melhorar essa dor, vai ensinar ela a soltar essa dor, vai dar dicas para ela de auriculoterapia ou de como ela analgesiar isso, que eu ensinei também pro pessoal lá no Telegram. Por sinal, quem quiser entrar pro Telegram vai ser muito legal. Vai lá nos stories depois, eu vou deixar o link lá para vocês entrarem no Telegram. E também, gente, a gente ensinou pontos para vocês, pontos emergenciais, né? Muita gente aqui comprou o curso de pontos emergenciais, ainda tá na promoção especial. Quem ainda quiser comprar, eu vou deixar lá no Stories também, mas ele tá lá na bio, o link de compra tá R$ 57. Ele ensina pontos de analgesia de ombro. Eu posso ensinar essa pessoa a fazer. Imagina se ela não pagaria por uma consulta, se ela tivesse resultado. Lirane, mas pelo telefone não importa o meio, gente. Pensa fora da caixa, não importa o meio, importa o resultado, vai importar o fim. Ela tá com dor, ela não pagaria por uma consulta agora de acupuntura ou de auriculoterapia? Ela pagaria, porque ela tá com dor, ela tá com um problema. Quando a gente tem um problema, a gente quer solução. E é isso. Eu, por exemplo, tô com um problema, cozinha, não gosto de cozinhar. O que eu vou arranjar? Vou arranjar uma solução. Alguém que faça congelado, que me traga em casa. São problemas e solução. Vou pagar por essa comida? Vou, claro. A mesma coisa, tô com dor? Não pago por uma consulta que me analgesia, é só você saber colocar valor, tá? Então isso é importante, tá? Para pensar nas alternativas que você tem. Não se limite a pensar que as pessoas só vão dar valor se elas tiverem você no presencial. A gente tem essa crença limitante, isso está na nossa cabeça. Para pensar, por exemplo, vocês. O que faz vocês, hoje nós estamos com 115 pessoas aqui. 116 pessoas ao vivo aqui comigo. O que faz? Algumas delas estão entrando sem querer, algumas entram e saem, outras marcam na agenda, põe o despertador ou já acorda automático e já pega o celular e já entra para assistir. Por quê? Porque você foi condicionada, porque você está dando valor, você tem um problema e eu quero uma solução. E aqui, muitas vezes, a gente pode conversar e chegar nessa solução. Então você paga o preço para estar aqui. Qual é o preço para estar aqui? De não estar dormindo, de não estar na cama, de estar aqui me ouvindo, de não estar fazendo outras coisas. Sempre, gente, presta atenção que eu acho que é um insight, hein? Sempre, quando a gente decide por algo, a gente abre mão de outras coisas, tá? É sempre. Quando eu decidi fazer algo,
eu abro mão de outras situações. Quando eu decido entrar para um curso, quando eu decido não entrar, eu também pago um preço por isso. As duas decisões eu vou pagar um preço, tá? Então lembrem disso. E isso é muito importante, ó. A Silvia colocou a dose fisiológica da vitamina D. Isso aí. A vitamina D, gente, é muito importante na saúde. E é uma outra coisa também que a gente tem que falar pro nosso paciente, né? O paciente teve herpes até hoje, tem sequela no olho. Essas são as mais difíceis de tratar, quando vem de uma sequela, né? Uma pessoa que sente muita dor na cervical, irradia para o braço. Olha lá, ó. Fiz 3 pontos, adrenal, subcórtex, analgesia, pontos locais, ansiedade. Já foi a vários médicos e a dor não passa. Marlene, talvez pense fora da caixa também, ó. Você tá indo pontos locais. Que pontos locais, né? Quais são os pontos locais? Ela já fez imagem, ela já viu o que ela tem na cervical, se ela tem algum problema, se ela tem compressão, se ela tem hérnia de disco, né? Então, a gente tem que pensar aonde está esse problema e o que está acontecendo, qual a rotina de vida dela. Uma vez aqui na Faculdade Brat, a gente atendeu uma paciente no ambulatório com os alunos, ela era bem conhecida já no ambulatório, porque ela sempre estava ali. E ela brigava com todo mundo, porque ela dizia que não estava funcionando, e falava assim, coitado, também estava sofrendo tanta de dor, né? E aí ela melhorava, ela dizia assim, não, eu melhoro, mas depois a dor volta, eu melhoro, quando eu saio daqui eu fico boa, 1-2 dias, mas depois a dor volta. E isso é uma queixa, gente, ó, que muitos de nós escutamos. Aí o que acontece? Eu comecei a olhar e falar pra ela, tá, mas me conta uma coisa. Quando começou essa dor? Eu fui investigando. Aí qual a profissão dela, gente? Ela tinha dor no ombro, tá? Uma dor insuportável no ombro. Ela era passadeira num hotel. Então imagina quanto de roupa essa mulher passava. É óbvio que a dor dela não iria passar. Por quê? Porque ela estava ainda trabalhando. Então ela tem que aprender, só que ninguém chegou pra ela falando. Quando você não fala, você passa a ser o culpado, porque ela achava que ela ia resolver o problema dela com sessões de acupuntura, de aurículo, e ela brigava com os fisioterapeutas, dizia que fisioterapia não servia para nada. Mas por quê? Porque ela mantinha o hábito que a fez adoecer, ou o trabalho. O que nós temos que ensinar? Primeiro, nós temos que mostrar. Nós somos responsáveis para dar clareza, então nós temos que mostrar, olha, sua dor está vindo disso, daquilo. Isso é uma coisa para todo mundo que colocou aqui, ou que está com dor, ou que tem pacientes com dor. Então preste atenção. Poxa, tô com dor. Se eu estou com dor, ou o paciente está com dor, busque saber a origem da dor, ou o que está causando, para você poder ir na causa, na raiz, tá? Essa senhora, enquanto ela não parar de passar roupa, ou entrar para alongamento, fortalecimento da musculatura. Então, o primeiro passo é tirar essa dor, é alongar, aliviar a dor. Aí alonga, né? Alonga e tira a dor. Depois, fortalecimento muscular. Para quê? Para eu ter músculo para a dor não voltar. Mas o alongamento tem que fazer parte da minha rotina. Eu passei roupa, tenho que parar, tenho que alongar, porque senão a dor vai voltar. Tá? É como se eu ficasse tomando analgésico anti-inflamatório a vida inteira e não faço mais nada com o braço. Só tô ali, né? Então, só que ela achava que iria passar. Então, a gente tem que situar o paciente na condição clínica que ele apresenta. E isso, gente, é um chamado pra gente. Depende de nós, tá? Ó, a Germana colocou lá, uso auriculoterapia no meu estudo de pilates. Ótimo! E como cuidar dessa dor neuropática? Cria a mesma coisa. A dor neuropática é uma das dores mais difíceis da gente tratar. Não só para auriculoterapia, para acupuntura, mas para a medicina convencional. Tem muita gente com dor neuropática por aí, tá? Muita gente. Então, o ideal é a gente evitar que chegue até lá, mas chegando, tem que pensar em pontos
de analgesia mais fortes. O tálamo é uma opção a se pensar, tá? Quando eu tenho uma dor que não passa. Para atender um paciente no hospital com aurículo, precisa de autorização do médico? Elba, se não for seu parente, é importante que o médico, que é o responsável pelo paciente, ainda mais se ele está dentro do hospital, tenha conhecimento e permita sim. A gente evita entrar em confronto, pelo contrário, nós estamos ali para ajudar. Por exemplo, eu fui visitar a minha madrinha. Antes dela falecer, eu fui no hospital. Ela tava com muitos problemas, né? E ela tava numa UTI. Eu não tenho como fazer sem conversar com o médico, né? Só que eu fui visitar, ela não tinha nem material, eu tava de passagem, né? Numa cidade afastada de onde eu moro. Eu tava vindo de uma cidade para outra. Aí o que eu fiz? O que eu podia fazer por ela, né? Eu peguei e comecei a apertar, fazer massagem. E isso é uma coisa que eu posso fazer e que ninguém precisa, né? É que nem pegar na mão. Só que em vez de pegar na mão, a gente pega na orelha. E como você tem uma coisa que eu sempre digo que ninguém vai tirar de você, que é o conhecimento, eu vou lá e posso apertar. Isso nada me impede, né? Pose pra foto. Essa é boa, hein? Pra dor neuropática, uso analgesia. Não, o psiquismo não é questão da dor neuropática. Eu pensaria na dor neuropática, gente, no encéfalo mesmo, no tálamo, tá? Pensa em dores, em pontos que aliviem essa dor aí. Interna da escápula, Débora, eu pensaria na torácica mesmo, eu não tenho um ponto assim, né? Nossa, quanta gente com dor no ombro, escápula, cervical, né? Gente, tem muita gente sofrendo. Lembra que eu disse pra vocês que a hora que a gente sair dessa pandemia, nós vamos ter uma demanda reprimida. O que me sugere, além do psiquismo, na depressão, está medicada, mas muito apática. Teria mais um. Tem o psiquismo, coloca diafragma, Marisa. Psiquismo, diafragma. Põe ponto da alegria, tá? Não sei se você tem o Atlas ou não, mas lá tem, tá? Lá tem, pra você ter essa noção. Maciel, qual o valor médio é cobrado por consulta? Maciel, depende, na verdade, da região onde você mora, tá? Da região onde você mora, depende do nível dos seus pacientes, né? Da onde você está situado. Depende do teu nível de conhecimento, do quanto você está se aperfeiçoando. Mas o que eu posso te orientar para não ficar... Eu não gosto de respostas evasivas ou inespecíficas. Então, eu sei que as pessoas querem um número, né? Elas não querem que fique rodeando. E eu gosto de ser específica e direta. Então, uma coisa que eu acho que vocês não podem deixar de pensar puxa vida, quanto na minha cidade, para você ter um parâmetro, tá? Pensa assim, ó, eu tô na minha cidade, aqui eu tenho alunos que moram em São Paulo capital, que é uma outra visão, até porque dependendo de onde você tá em São Paulo, você tem um custo de vida diferenciado. Eu tenho alunos lá cobrando 150, 120, 180. Ao mesmo tempo eu tenho o pessoal do interior, tá? Interior do interior, que daí se cobrar esse valor não vai ter paciente. Até porque muita gente ainda não conhece a auriculoterapia, tem gente que não conhece a acupuntura, e principalmente o pessoal do interior, né? Então, o que eu pensaria começa a verificar os hábitos da cidade, o que as pessoas fazem, quais os valores que elas pagam. Eu gosto muito de falar assim, poxa, se você vai ao salão para fazer pé e mão, quanto você paga, né? Aqui em Curitiba tem gente cobrando bastante por fazer pé e mão. E aí eu vou cobrar minha consulta menos que isso? Sendo que eu estou trabalhando na área de saúde? Sendo que eu estou ajudando esse profissional? Né? Então, acho que é isso que você tem que colocar na balança para você tomar essa decisão. Eu acho que menos de R$50 você não deveria fazer, tá? Pelo menos, às vezes, e dependendo da região, você não paga nenhuma pizza com R$50, tá? Então, é isso que você tem que começar a comparar e verificar, porque eu não sei, gente, da realidade de vocês, tá?
No caso da visão prejudicada pela diabetes, além do pâncreas, posso usar fígado energético 1 e 2? Sim, Gisele. Pode sim. E ponto do olho, tá? Ponto do olho. Faço isso demais, pilates e auriculoterapia. Maravilhoso curso. Obrigada, Sibeli. Obrigado, pessoal. Acho que o SPA também tá falando do curso. Eu quero esse curso dos pontos. Dos pontos emergenciais, Beth, lá no meu perfil tem, tá? Aí no Instagram mesmo. Mas eu vou deixar no Stories. Ó, a Merlin. Eu comprei o curso emergenciais, estou amando. Que ótimo. Muito top esse curso. Estou fazendo, Adriana. Que legal, que bom saber, gente. A gente está preparando o e-book completo dele. No momento, o e-book só tem 6 pontos, né? A Ivanice Yara. Eu coloco despertador para estar aqui 8 horas da manhã, gente. Auriculopodologia. Ana, eu coloquei para despertar. Então, aí que você vê, isso é comprometimento, isso é abrir mão também de outras coisas, né? Tudo tem seu valor, com certeza. Esse curso de pontos emergenciais tem dia e hora? Não, Janaína, é o teu dia e a tua hora. Ele já tá lá, tá pronto, tá? Então você entra, valor e preço são completamente diferentes. Renata, perfeita colocação, perfeita. Valor e preço. Você tem que pensar, gente, no quanto você consegue agregar de valor, o quanto você se diferencia. Enquanto você estiver vendendo e pensando no preço, você vai ter que ceder ao mercado. Quando você conseguir agregar valor à sua sessão, ao seu atendimento, você deixa de ser uma consulta de auriculoterapia. Você passa a ser a pessoa que resolve. Ninguém quer fazer consulta o tempo todo. As pessoas querem profissionais que resolvam, tá? Pensa nisso. O que indico para vitamina D? Janaína, os níveis de vitamina D estão muito abaixo. Então, se você não tem noção, conhecimento para suplementar a vitamina D, indico que você encaminhe para alguém que saiba fazer isso. E ao mesmo tempo, no mínimo, agora nesse momento, né, que a pessoa não está podendo consultar ninguém, vá tomar sol. 20 minutos no sol, de preferência ali entre 11 horas e 1 hora. 20 minutos que você tome com a maior parte do corpo descoberta, isso já vai ajudar muito, tá? Então, fica perto da janela, já que a gente não tá podendo sair, abre a janela, tá? Para não pegar pelo sol, pelo vidro. Tenta pegar o sol mesmo, tá? Eu tenho feito isso, tenho ficado de shorts perto da janela para poder pegar sol, ou blusa de manga curta para pegar sol nos braços. É importante o sol. Indica para vitamina D tomar sol, isso mesmo, é o principal, tá? É que tem muitas regiões, por exemplo, Curitiba é uma região que é difícil, às vezes a gente não tem sol, né? Então a suplementação. Só que na esclerose múltipla, a suplementação tem que ser uma dosagem, uma superdosagem, tá? O paciente em processo de depressão. A depressão é algo muito ruim, ainda mais nesse momento. Tem que pensar em diafragma e ponto do psiquismo. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. A Gisele lembrou, né? É que às vezes, gente, vocês têm que pensar assim, eu tô lendo uma sequência de perguntas, tá? E eu tô direcionando para aurículo. A gente no curso, a gente aborda tudo isso de uma forma com muito mais profundidade, tá? Aqui às vezes passa alguns detalhes. Então a Gisele lembrou aqui, exame de imagem, nesses casos de dor que não passam, é fundamental. Gente, se eu tenho um caso de dor e não passa, na verdade, todo caso de dor eu já deveria atender quando esse paciente já tem um diagnóstico. Ponto. Eu vou repetir. Casos de dor eu só deveria atender quando eu tenho a noção, a certeza do diagnóstico. Por quê? Porque eu posso mascarar um problema gravíssimo se eu atendo um paciente. Por exemplo, o que pode ser uma dor abdominal? O que pode ser uma dor abdominal? Aí eu vou lá na melhor das boas intenções
e tento aliviar a dor abdominal. Gente, pode ser um apendicite, pode ser intestino preso, podem ser gases, pode ser um câncer. E aí eu tô mascarando isso. Essa pessoa vai aliviar a dor e aí ela vai aliviar, mas ela não vai procurar atendimento. Então, antes de qualquer coisa, claro, eu estou assim, ó, nós temos que ter noção, não tire as minhas palavras, vamos dizer, do contexto, né? Às vezes a gente pega um pré-texto e aí, tirando do contexto, fica diferente. Claro, nós estamos numa situação que nós estamos presos dentro de casa, né? Que nós não queremos ir ao hospital. Se eu sei o que o paciente tem, se eu sei o que minha mãe tem, meu pai, meu marido, meus filhos, eu vou intervir. Mas se eu não sei, e é uma coisa mais simples, uma dorzinha e tal, eu vou também. Para quê? Para que nesse momento ela não precise ir para o hospital. Mas se é em outra situação, gente, qualquer caso de dor, primeira coisa eu tenho que pensar em diagnóstico, tá? Em diagnóstico. Para quê? Para eu não caminhar em ovos, tá? Eu tenho que ter certeza do que eu tô tratando. Eu posso realmente mascarar problemas graves, tá? E pode fazer falta esse tempo de tratamento. Então lembra disso. Marisa, fiz o ponto do sono numa menina de 7 anos. Nunca durante esses 7 anos dormiu. Bem, fiz uma sessão, 2 noites, dormiu a noite toda. Gratidão. Que legal, Marisa. Caramba, 7 anos e não dormiu. Tem que ver os hábitos, tá? Veja os hábitos. Eu posso associar aurículo com outras terapias ao mesmo tempo? Poder Araújo, pode Aracilda, né? Pode, tá? Mas muitas vezes você não tem essa necessidade. Ela é uma terapia que trata por si só. A não ser casos muito graves, né? Muito crônicos, aí sim. Aqui. Irane, o seu curso completo tem os pontos emergenciais? Não, Tânia, não tem. Por quê? Primeiro, pontos emergenciais ali eu envolvo acupuntura, tá? Eu envolvo pontos de acupuntura. Não só de auriculoterapia, tá? Então são coisas separadas. Você precisa, com lúpus, você precisa ter mais cautela. Com todas as doenças, tá, gente? Gente, encerrando meu tempo aqui, foi um prazer enorme estar com vocês nesta manhã. Hoje à noite eu tenho uma convidada, nós vamos falar sobre consultório, sobre como potencializar os ganhos no consultório. Eu sugiro que vocês não percam, é às 19h30, tá bom? Eu espero vocês. Até mais, gente!